Olá, amigos e amigas, aqui é Janete, seja bem-vindo e bem-vinda mais uma vez aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou mostrar suculentas de sol, cultivadas no sol, e vou dar dicas completas de como eu preparo e como eu utilizo o meu substrato. São perguntas de inscritos, de vários que fizeram, afinal, desde 1919, que eu não coloco vídeo novo falando do meu substrato. E muitas foram as dúvidas, né? As perguntas que vieram ao longo desse período sobre se o substrato que eu uso hoje no meu cultivo é o mesmo que eu coloquei no vídeo do canal em 1919. Então, eu quero mostrar essas suculentas de sol. Quero fazer uma pequena poda aqui do lado, né? De plantinhas que já estão crescendo desde o dia que eu coloquei aqui. E também mostrar como eu preparo e como eu utilizo o meu substrato até hoje. E substrato esse que as plantinhas, né? As suculentas amam. Olha, essa é a crassula jade, está aqui alta e bem bonita, colorida. Aqui aquela carreirinha de Echeveria glauca que eu coloquei aqui, tem pouco tempo que eu fiz esse arranjo, estou atualizando para vocês. Olha aqui a Albicans variegata, como desenvolveu desde o último plantio. Aqui eu tenho o crepúsculo, né? É um graptopétalo crepúsculo. Aqui eu tenho a Echeveria deresina, crepúsculo. Aqui a Runiune topsyturvy. Aqui eu tenho essa daqui, que é uma Atiora salicornioides, veja de perfil. Aqui eu tenho esse galho de mudas da Echeveria mauna loa. Olha a lindeza dessa planta, gente. Aqui florido eu tenho o Grapton pétalo mendonzai, essa lindeza aqui. E ali também. Aqui eu tenho a lelacina, é uma Echeveria. Aqui eu tenho a Echeveria carunculata Baron Bold. E aqui eu tenho essa lindeza aqui, que é a Crispat Beauty. E aqui no canto, Crassula Capitella Campfire. E esse arranjo, depois de um mês de montado, está assim. Deixa aí a sua observação de como você acha que ele cresceu. Isso aqui é um exemplo de que o substrato que eu utilizo nas minhas suculentas até hoje dá super certo. São dicas, né, de como a gente faz, que servirão também de dicas para vocês. Olha o Jacobsene como cresceu, já está quase rastando ao chão. Agora vamos aqui para esse outro que já está quase difícil de entender a disposição das suculentas aí, olha. Apenas aqui, essa crássula aqui, a orelha de Shurek. Tá bem linda, por sinal. E aqui tem Otona capensis, colar de rubi pendente. Aqui eu tenho a Fred Ives. Aqui eu tenho a Echeveria Equador. Sim, cresceu muito, né? Aqui eu tenho a Perle Vonenberg. Aqui eu tenho a Echeveria ranaicada. E essa aqui verdinha que tá invadindo é a Rosinha do Sol. É ela que eu vou podar agora para dar espaço para as suculentas crescerem. Veja. Antes, vou mostrar aqui a disposição delas, das galinhas que cresceram, né? Olha, já está pendendo aqui para frente. Quando eu plantei há um mês atrás, era aqui. Olha aí. Então, eu vou fazer isso, olha. Eu vou levantá-las, fazer podas, viu? E visto que eu estou com a mão só, filmando e fazendo a poda, não poderei mostrar na íntegra, mas já já eu mostro como ficou. Feito a poda, veja quantas mudas de Rosinha do Sol. Cresceu demais. O nome já diz, né? Rosinha do Sol, então ela é cultivada no sol pleno. Essa parte aqui do meu jardim fica no meio da tarde tomando sol, esses vasos. E todas as plantas que eu usei para plantar nelas também. Agora, note depois da poda feita, como apareceu as suculentas, né? A Rosinha do Sol eu podei aqui, aquela galinha que vai pra lá eu deixei, quem sabe ela vai pender e cair pra lá, vai ficar bonitinha. E aqui tenho, ó, essa daqui é a Pachiveria Scheideckeri,
Essa daqui é a Perle von Numberg. Essa daqui é a Echeveria ranaicada, lindíssima. Aqui a Fred Ives, a Echeveria Equador. Aqui eu tenho um tronco e pedras. Aqui pendente tenho a Otona capensis, né? O colar de rubi. E aqui do lado tenho a rubela totalmente recuperada, bem linda aqui, com a forma bem bonita e uma cor também. E aqui eu tenho olha aí, a paraguaiense. E o arranjo inteiro está assim. Então, o substrato que eu uso nas minhas suculentas, eu uso em todos os vasos. Vasos pequenos, vasos grandes. E como eu disse, tem dado certo, né? Desculpa, eu estou um pouco ofegante, mas olha, tem dado certo. Tem dado certo, pelo menos a proposta do meu cultivo é um cultivo bem simples, rústico, né? De maneira bem rústica. E como vocês têm pedido bastante para eu falar sobre o substrato, se é o mesmo que eu sempre utilizo, eu espero nesse vídeo responder a todas que têm me perguntado. E vou explicar direitinho como eu preparo e também como eu utilizo, né, nos vasinhos o substrato, visto que é um substrato rústico, para que ele não fique, né, para que ele não fique pesado, para que ele não fique muito compacto, né? E nessa época que vem chuva, conforme eu mostrei para vocês nos últimos vídeos aqui nesse vaso aqui, a gente fica de olho. Mas é um vaso que a terra, né, o substrato já está aí há muito tempo mesmo. No entanto, olha aí, as plantas ainda estão lindas, né? Mas é necessária aquela observação. Então, agora que eu mostrei a poda da rosinha do sol e os vasos de suculentas de sol, eu quero mostrar como eu preparo o meu substrato. Minhas suculentas de sol estão lindas. Então, as perguntas frequentes são: eu ainda utilizo aquele substrato que eu pus vídeo no canal há muito tempo atrás? Sim, a resposta é sim. Porém, eu fiz algumas mudanças na quantidade de um dos componentes. O meu substrato é um substrato que eu mesma preparo, né? Eu mesma preparo a partir de componentes que eu tenho no fundo do meu quintal. E o resultado das minhas suculentas é o que vocês veem, né? São suculentas muito bonitas, graças a Deus, saudáveis, né? E dá sempre certo o meu cultivo. Aí eu vou mostrar os componentes e o que eu acrescentei desde a última vez que eu mostrei o vídeo. Vejamos. As suculentas, visto que são plantinhas que absorvem água pela raiz, é fundamental que elas não fiquem com água ensopada no substrato. Então, é sabido por todos que o segredo de um bom substrato é que ele seja bastante drenante ou drenável, que ele drene a água que a gente vai molhar sempre que a nossa plantinha precisar de regas. Então, esse é um dos critérios fundamentais que penso, apesar de pessoas diferentes usarem substratos diferentes e darem certo, né? Dá certo sim. Mesmo assim, um dos componentes que todos devem usar no substrato é um material drenante, que vai favorecer as regas, ou melhor dizendo, que vai favorecer o escoo da água sempre que regarmos. Então, aqui está o material que eu uso. O que eu utilizo no meu substrato atualmente? Olha, aqui eu tenho essa terra dessa coloração aqui, vermelha. Essa terra é aqui mesmo do fundo do meu quintal. Essa terra ela é misturada com areia, mas é algo natural, que já veio assim, de onde foi comprado quando nós aterramos o quintal. Então, é comum encontrarmos, olha, pedrinha, ó, pedrinhas, entenderam? Então, naturalmente, ela já não é uma terra barrenta, ela é uma terra arenosa. Então, a terra vermelha é um dos componentes.
está aqui nesse vasinho, que são todos do mesmo tamanho. Bom, então o primeiro ingrediente, terra vermelha arenosa. Segundo ingrediente é esse aqui. Esse aqui é o esterco de curral. Como eu disse no vídeo, no passado, esse esterco é tirado lá do local onde os bois e as vacas ficam, né? E eles ficam ali pisando naquele lugar. Não que isso seja regra, viu, gente? Eu estou falando dica do meu, onde eu busco, né? Onde eu pego o meu esterco de curral e para que vocês tenham a informação exata de como eu utilizo o meu substrato. Então, como eu preparo, né? Então, esse esterco aqui, ele é bem curtido. Traz para mim da roça, às vezes eu ganho e às vezes eu compro. Quando chega, fica meses dentro do saco, num cantinho ali no fundo do quintal, de modo que ele fica bem curtido. Já que tá escuro aqui, esse primeiro ingrediente eu já vou colocar aqui para vocês verem, ó. Esse é o esterco do curral. É praticamente a terra misturado, né, com o esterco dos bois, né, lá no curral. Então, o segundo ingrediente, esterco de curral bem curtido, né, gente? Terceiro ingrediente está aqui. Esse aqui é um carvão bem moído, né? Vejam aqui para vocês entenderem aqui o tamanho, olha, dos pedacinhos. E aqui costuma ter pó, bastante pó de carvão também no fundo, né? Desse aqui. Então, esse aqui, como terceiro elemento, é um material que eu uso como material drenante. Naturalmente, cada um procura, né, desenvolver o seu jeito de drenar. Alguns usam outros materiais, que eu não me lembraria quais aqui, mas o que eu uso como drenante é isso aqui, porque é isso que eu tenho disponível para mim com mais facilidade, que é o carvão moído. Então, esse é o terceiro ingrediente, ou o terceiro componente do meu substrato. O quarto componente, que eu mencionei no vídeo anterior, eu não tenho aqui. Não significa que eu não use, não. Eu citei naquele vídeo a areia, né? A areia devidamente esterilizada. Significa que eu não uso mais? Não. Se eu tiver disponível, ou se eu tiver precisando de aumentar o volume do meu substrato, se eu tiver precisando de maior quantidade de substrato, eu acrescento sim. A areia grossa, bem grossa, devidamente esterilizada, exatamente porque a areia é um material que vira e mexe, tem ali animais fazendo suas necessidades, né? A areia que é depositada num canto, vira e mexe e você vê cães, gatos fazendo as necessidades. E assim sendo, fica por ali possíveis vermes, bichinhos, né, nematóides, que provoca nematóides nas plantas. Então, não é que eu não use. Se eu tiver necessidade, tiver disponível, eu uso sim, né? Mas essa é a maneira que eu aprendi, desenvolver a minha maneirinha, né? O meu jeitinho, né? De fazer o meu substrato, porque conforme a proposta do meu canal, do meu cultivo, né? É de ter suculentas cultivadas no tempo de maneira bem simples, de maneira bem fácil, de preferência de maneira barata, né? Então, é essa a proposta. De modo que eu escolhi no início assim, tem dado certo, né? Já são 3 anos, né? Cultivando suculentas e tem dado certo. Eu não mudei a minha forma de cultivo e nem a minha forma de fazer o substrato. E como vocês sempre pedem, eu estou aqui, já peço até desculpa que já era para eu ter feito, né? Há mais tempo. Já era para eu ter feito esse vídeo mostrando para vocês. Agora, como eu preparo para depois, como eu utilizo de modo que fique bem drenante e não venha a compactar e nem acumular água nas raízes das plantas. Aqui eu já tenho o esterco. Notaram que eu coloquei um vasinho do mesmo tamanho desse vasinho aqui que está servindo como recipiente de medida, né? Então, um de substrato, de esterco, um da minha areia, olha aí, areia não, desculpa, da terra vermelha arenosa.
Então, aqui já foram 2. Agora, o que eu faço? Eu pego um de carvão moído e mais um de carvão moído. Por que o carvão moído eu coloquei em dobro? Exatamente porque o carvão moído é o que vai facilitar a drenagem, tanto da terra vermelha como do esterco, ou do substrato inteiro. Então, importantíssimo esse material drenante, que ele seja, né, bem mais farturoso, penso, né? É a maneira que eu faço e estou passando para vocês. Eu vou dar uma mexidazinha aqui e vou dar um toque com o último componente que eu tenho usado também. Já já eu volto. Prontinho. Depois de fazer a mistura completa, que vocês podem notar o substrato totalmente envolvido na terra vermelha, no carvão moído e no esterco de curral, vocês veem que isso aqui já virou o substrato. Já deixou de ser uma terra só, já deixou de ser um esterco de curral só, já deixou de ser um carvão só. E a inteira mistura deles, desses 3 ingredientes, desses 3 componentes, se tornou um substrato. O substrato é a mistura desses componentes, né? Ou de quantos outros, né, você tiver disponível e gostar de colocar aí no seu jardim. Olha, agora, depois do substrato montado, tem aqui uma dicasinha que eu sempre uso. Não estou aconselhando, mas eu estou dizendo que eu uso. Olha aí. Só um momentinho. É isso aqui, ó. A casca do ovo moída. No mesmo lugar que, desde o início, né, eu sempre usei a casca do ovo moída. Porque, bom, é técnica que a gente vai fazendo experiência em casa, né? Então, o que acontece? Outro dia, uma das nossas queridas inscritas até viu pedacinhos maiores assim na casca do ovo e falou, como que a suculenta vai absorver isso aqui? Bom, visto que a rega vai cair por cima dela, os nutrientes, da maneira natural, né, vai saindo. Exatamente como a planta absorve, a gente não sabe, né? Eu não sei explicar. Eu sei dizer que é através das raízes, né? Agora, o questionamento era a questão do tamanho. Não, né? O tamanho aí eu acho que não faz diferença, penso, né? Mas aceito também sua opinião. Pode deixar aí no comentário. Essa é a maneira que eu desenvolvi o meu substrato, a partir de componentes que eu tenho aqui no fundo do quintal para cultivar as minhas suculentas de maneira rústica, de maneira simples, e elas estão assim, dando certo, aceitaram bem e estão muito bem, né? Graças a Deus, estão muito bem. E o fato de ser essa terra vermelha não deixa ela pesada, não. Por quê? Porque o carvão já faz o seu papel de drenar. A terra não vai colar, né? Inclusive, eu não tenho tido problemas, graças a Deus, desde esse tempo todo que eu já uso. Agora, depois do substrato montado, eu espero ter explicado direitinho. Desculpa um pouco a minha voz, porque eu tô um pouco ofegante, me perdoem aí, por favor. Mas eu quis passar a maneira, o jeitinho certo que eu faço o meu substrato, para que, se vocês desejarem aí fazer um teste, ver se dá certinho, eu espero que dê, que sejam bom para vocês e barato, né? Igual é para mim. Agora, como eu faço para me utilizar? Quando eu vou plantar, eu faço assim. Tem esse tipo de vaso que tem esse fundo aí bem, ele afunda aqui embaixo e ele eleva aí na frente. Então, nesse caso aqui, que os furos do vaso tem essa elevação, notaram, gente? Eu não sei se está dando para vocês. Olha aí, ó, essa elevação que tem aqui. Então, eu vejo que não precisa muito colocar algo no fundo. Então, o que eu faço aqui antes de pôr o substrato? Eu coloco filtro de café. Essa elevação do vaso vai fazer com que o substrato não cole lá no fundo e tape os buraquinhos, né? Ou então espalhe, derrame, né? À medida que a gente rega. E também, quando eu uso esse outro tipo de vaso, eu faço assim. Ele é colado, ele é nivelado aí, ó. Então, nesse caso, eu coloco aqui um pouco de isopor. Pode também colocar carvão, pedrinha, o que você tiver disponível.
antes de colocar aqui o papel, né, que é o filtro de café usado. Por que que eu faço isso? Bom, vai evitar que o carvão, que a terra, o substrato em si escoe, vai evitar também que, né, vai evitar também de fechar o dreno. E esse papel, ele é bom por quê? Porque à medida que vai passando o tempo, ele vira substrato, né? Daqui 2 semanas, você já vai ver ele todo esfarinhando, então é muito bom. Então, é mais uma dica de como eu utilizo o meu substrato. Então, eu faço isso, deixo um pouco elevado, quer seja por um vaso já elevado, ou por um pouco disso aqui, ó, isopor, que eu coloco para elevar, exatamente com o objetivo do substrato não colar lá. Ele estando um pouco alto, o que que vai acontecer? Ele vai ter o espaço da água sair naturalmente. Eu espero que vocês tenham gostado de ver como eu preparo o meu substrato para suculentas que tem dado certo e também de como eu utilizo. Eu espero que tenham gostado, que as dicas tenham sido úteis para vocês, que deem certinho aí se você quiser fazer um teste. Qualquer dúvida, me pergunte. Eu respondo os comentários e gostaria muito de responder a sua dúvida. Quero pedir também que, se você não é inscrito e gostou desse vídeo, ó, inscreva no canal, deixe o seu gostei, curta o vídeo se gostou realmente. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo aqui do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!